Pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Apresentemos nossa vida, nossa história. Apresentemos hoje os professores da nossa vida, uns professores também do mundo inteiro. Deus derrame sobre eles a luz do Espírito, para que eles possam realizar sua missão. Agradeçamos hoje pela vida da Dona Nercy, que aniversaria, e também por cada um de nós, pelas nossas pastorais, pelas nossas famílias, que a palavra de Deus hoje, meditada, possa iluminar o nosso coração. Por isso, peçamos ao Espírito Santo que nos conduza nesse grupo de estudo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, ao fogo amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Disseram: Concede-nos na sua glória sentarmos-nos, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus lhe respondeu: Não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que eu vou beber e ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Eles disseram: Podemos. Jesus explicou-lhes: Do cálice que eu vou beber, vós bebereis, e com o batismo que eu for batizado, vós sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Jesus lhe disse: Vós sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tirannizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, uma coisa fundamental para entender esse Evangelho é vermos onde ele está situado. Então, primeiro, nós temos 3 anúncios da paixão, que normalmente eles são vistos como o centro que articula o centro do Evangelho de Marcos, né? O primeiro anúncio está em Marcos 8:31.
logo depois da profissão de fé de Pedro, que é o centro aqui, porque proclama que Jesus é o Filho de Deus, que é o tema do Evangelho de Marcos. Depois, no capítulo 9, versículo 30, tem o segundo anúncio do Evangelho. E aqui, logo depois do terceiro, que é Marcos 10, 32. Então, imagine, são 3 anúncios da paixão, certo? Depois do terceiro, o que os apóstolos fazem? Eles, os dois aqui, os filhos de Zebedeu, eles pedem para sentar um à direita ou à esquerda de Jesus. E vamos ver logo depois, no versículo 46, tem o cego de Jericó, que aí precede o cego de Jericó ficar embaixo da subida para Jerusalém, né? Então, logo no capítulo 11, tem a entrada messiânica em Jerusalém, né? Por que precisa curar a cegueira? Exatamente que nós somos cegos mesmo diante do processo da salvação dele como Messias. E para falar a verdade, esses dois também entram na mesma cegueira, né? Eles não conseguem ver além da presença de Deus ali no sofrimento do Messias. Eles têm uma outra visão, como nós vamos ver. Certo? Então, quase uma ironia aqui, esse evangelho como um sanduíche. Primeiro o anúncio, depois o cego de Jericó e a subida para Jerusalém, a entrada em Jerusalém. Tá? Então, esse morte e ressurreição, esse anúncio é o pano de fundo que destaca, então, com estridente contraste, a cena dos 2 filhos de Zebedeu, que perseguem carreira ao lado de Jesus. Então eles têm uma visão de Messias glorioso, de poder, que vai mandar nos outros. Então nós queremos sentar uma à direita e à esquerda, nós queremos participar desse poder. Tá? Vamos lá. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram então a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Tá? Eles pedem aí uma audiência, né? Com audácia. Os filhos do trovão já são filhos do trovão, já tem esse ímpeto no relacionamento com Jesus. E eles pedem para quê? Para ser primeiro ministros do reino do Messias glorioso. Né? Então eles têm uma visão de Jesus como um rei, e eu vou ser o primeiro ministro dele. Isso que eu ia perguntar aqui, o senhor falou que Jesus faz o terceiro anúncio da paixão. Mesmo assim, eles ainda não tinham se tocado que Jesus iria morrer, ser crucificado. Eles tinham outra visão. Outra visão. Não escuta, é que nem a gente, né? Por isso que vem o cego de Jericó. O cego de Jericó não é uma cura de um cego somente. Nos outros evangelhos ele está na mesma posição. Porque o cego de Jericó reflete aquilo que nós somos. Perante a morte e a ressurreição de Jesus, a gente é meio cego, né? A gente é meio cego, a gente não tem uma visão correta do processo, né? E aí fica muito difícil, né? O que quereis que eu vos faça? Eles pediram: deixa-nos sentar um ao lado à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória, tá? Então nós queremos verdadeiramente ficar porque sentar à direita e à esquerda aqui não é uma posição qualquer, né? E aqui não tem nada a ver com sentar. Sentar à direita e sentar à esquerda é o quê? Nós queremos participar do vosso poder. Certo? Aqui não é questão só de ficar em evidência, mas é participar mesmo do poder. Nós queremos mandar. Nós queremos mandar. Tá? Vamos pegar, virando um pouquinho a página para trás aí,
É a mesma discussão de Marcos 9:35, que nós vimos em alguns domingos atrás na meditação aí, tá? Então ele, sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Depois tomou uma criança, colocou no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: aquele que receber uma das crianças por causa do meu nome, a mim recebe. Aquele que me recebe não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Então, ali já estava a questão de ser o primeiro, tá? E se vocês repararem essa questão de ser o primeiro, olha o que está acima disso daí. Está a questão do segundo anúncio da paixão. Então, embaixo do segundo anúncio da paixão tem quem é o primeiro. Logo depois do terceiro anúncio tem o pedido de um sentar à direita e à esquerda. Então, sempre vai estar junto com Jesus esse processo da pessoa se arvorar de querer o poder. De querer o poder. Tá? Por quê? Porque eles têm uma concepção, isso na Bíblia do Peregrino, eles têm uma concepção política do messianismo de Jesus. E o messianismo de Jesus não tem nada de político. O que ele fala para Pilatos? Então, meu reino não é desse mundo. Quando Jesus declara isso para Pilatos, ele está falando claramente: eu não tenho nada a ver com esse tipo de coisa. O meu reinado não é político. Ele não tem essa conotação. Mas na cruz, Jesus Nazarenos Rex Judeorum. Quer dizer, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Então a concepção ali é uma forma de ironia de Pilatos, né? Ele está ali colocando a causa da morte de Jesus, porque se colocava a tabuleta em cima da pessoa com a causa. Ele morreu porque ele é rei. Agora, não é rei num sentido político da coisa. É rei num sentido bem espiritual, né? Esses dois, eles eram os dois favoritos de Jesus, né? Então vamos pegar Marcos 1:19. Ô, padre, ele fala Tiago e João. Esse João é o mesmo que escreveu? É João Evangelista. Os dois são irmãos. Vamos lá. Mas na verdade todos eles, né, padre? Eles só foram mesmo despertar para a realidade onde eles estavam inseridos a partir da ressurreição. Né? É aí que eles vão cair a ficha onde eles estavam. Sim. Mas a gente vê que engraçado que é. Jesus quando chama para a transfiguração, São Paulo em Gálatas 1 vai chamar eles de coluna da igreja. O que há de comum entre Pedro, Tiago e João? Os três são de se jogar. Isso. Os três são impetuosos. Né? Os três são realmente de ir à frente. Né? Então, dentro disso aí, já falando dessa... ocasiões, por exemplo, né? Talvez você fala na questão do louvor, essa questão de... Quando se fala de espiritualidade, se torna imprescindível essa experiência com Deus. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, participamos da igreja, trabalhamos diversos movimentos, mas não tem aquela experiência pessoal. A mesma coisa talvez que eles também. Trabalharam, estiveram com Jesus, receberam formação, mas não tinha. Por isso, ao cume desse vai ser a recepção do Espírito Santo, que vai acontecer depois da morte e ressurreição. Exatamente. Tá? Sempre a gente também, né? Esse batismo, essa experiência. Sim. Aí é outro óculos que a gente enxerga a realidade do Cristo morto e ressuscitado. Tá? Vamos lá. Um pouco adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, esses dois irmãos aqui, que estão ali.
Eles também no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando o pai Zebedeu no barco, com os empregados, partiram em seu seguimento. Então tem essa disponibilidade toda. Essa disponibilidade tão grande que quer também ficar em cima, né? 5:37. Então aqui é a cura da filha, a ressurreição da filha de Jairo. Temos que lembrar que essa passagem está antes da passagem que nós estamos vendo nesse evangelho, correto? Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabara de ser pronunciada, chefe de sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, que é João, tá? Então os três é que são convidados para fazer parte dessa intimidade maior de Jesus quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo. Então esses dois com esse prestígio todo, não podemos falar que subiu na cabeça? Subiu na cabeça. Subiu na cabeça. E aí ele já tem uma visão do que nós queremos mandar. Nós queremos mandar. Certo? Jesus, então no versículo, vamos lá voltar na nossa passagem. Então eles querem 2 postos aí de mando e de honra, né? Jesus então lhes disse: vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eu nunca tinha pensado nisso, mas a gente fala 2 palavras aqui. Cálice e batismo. Do que a gente lembra? Eucaristia e o sacramento do batismo. Tá? Então vamos ter isso na nossa mente. Depois a gente vai entrar nisso. Mas primeiro a gente vai analisar o que Jesus disse. O beber o cálice aí, o único estatuto aí de seu reino, a condição para a promoção é a participação no destino da sua humilhação, sofrimento e morte violenta. Então, quanto mais perto eu estou da morte, do modo como Jesus morreu, mais perto eu estou do reino. Quanto mais perto eu estou da cruz, mais perto eu estou de Jesus no reino. Tá? Então essa participação na paixão, morte e ressurreição dele é o que me dá autoridade para estar perto dele. Tá? O destino então, a morte, o cálice. O que é o símbolo do cálice, né? Vamos pegar Salmo 75:9. Mas nesse caso, quando Jesus fala de fato, nós bebereis do cálice que eu vou beber e sereis batizados, do batismo que eu vou ser batizado, Jesus estava falando para eles do sacramento ou do martírio? Não, do martírio. Mas o cristão que lê isso, quando ele está bebendo o cálice na Eucaristia, ele tem que lembrar do que Jesus disse. Então é um cálice, vamos dizer, duplo aí. Tá? É o cálice que nós vamos ver agora nesse salmo aqui. Tá? 55:9. Pois na mão do Senhor há uma taça, cujo vinho espuma cheio de mistura. Ele o derramará até as escórias o sugarão, e todos os ímpios da terra hão de sorvê-lo. O sorverão. O que é esse cálice? Esse cálice é o cálice da ira de Deus. Tá? E Deus dá esse cálice para que a pessoa experimente o que ela está fazendo com a própria vida. E no caso dos ímpios da terra, cujo vinho espuma cheio de mistura,
ele derramará até as escórias do sugarão. O que é escória? Vão lamber até a borda do fundo do cálice. Vão beber até a borra do cálice. Vão beber tudo. Tá? Vamos pegar Isaías 51, 17. Desperta, desperta, levanta-te, Jerusalém, tu que da mão do Senhor bebestes a taça de sua ira, foi um cálice, uma taça de vertigem que bebeste e esvaziaste. Então, aqui está falando o quê? Que Jerusalém bebeu, por ter sofrido o exílio, ela bebeu o cálice da ira de Deus, ela experimentou a própria ira de Deus, tá? Da cólera do Senhor. Então vamos pegar Jeremias 25. Jeremias 25, 15. Porque assim me disse o Senhor, Deus de Israel: toma de minha mão esta taça do vinho da cólera e faze beber dela todas as nações, as quais eu vou te enviar. Então o profeta vira instrumento para fazer as nações beber a cólera de Deus, que é a própria justiça de Deus. Vamos pegar Ezequiel, que é o próximo profeta. Ezequiel 23, 32. Assim diz o Senhor Deus: tu beberás a taça de tua irmã, taça funda e larga, tornar-te-ás objeto de escárnio e zombaria, tão grande será o teu conteúdo. Ficarás cheia de vexame e de embriaguez, receberás uma taça de horror e desolação, a taça da sua irmã Samaria. Bebê-la-ás e a sorverá toda, roerás os teus cacos e dilacerás os teus peitos, porque eu disse, oráculo do Senhor Deus. Samaria já tinha sido destruída na época, e aqui a profecia de Ezequiel é para mostrar que Jerusalém teria o mesmo destino, certo? Posso dizer então que esse cálice que é o nosso Jesus Cristo, então é exatamente a crucificação, a morte na cruz. É, porque ele bebe. Sim, é porque ele vai falar, né? A Páscoa nesse cálice seja feita. Ele bebe o cálice da ira de Deus, tá? E depois nós vamos nisso daí, certo? Mas eles esgotaram então o cálice da ira de Deus. Mas de onde vem essa história do cálice? Por que é cálice? Porque não podia fazer outra coisa, tem que ser um cálice, tá? Então vamos pegar número 5, que é o que a gente chama de ordalho, né? A famosa oferta de ciúme.
Versículo 12. Fala aos filhos de Israel, tu dirás, se alguém cuja mulher se desviou e se tornou infiel, porque aqui que começa a história do cálice, viu? Visto que às escondidas do seu marido, essa mulher dormiu maritalmente com um homem e tornou-se impura secretamente, o homem não sabe, tá? Ele desconfia, sem que haja testemunhas contra ela e sem que tenha sido surpreendida no ato. Lá naquele tempo não tinha DNA, né? Certo? Contudo, se um espírito de ciúme vier sobre o marido, porque ele desconfia da mulher, e o tornar ciumento da sua mulher, que está contaminada, ou ainda se um espírito de ciúme vindo sobre ele, o tornar ciumento de sua mulher, que está inocente, tal homem conduzirá sua mulher diante do sacerdote e fará por ela uma oferenda de 10º da medida de farinha de cevada. Sobre ela derramará azeite e porá incenso, até que é uma oblação de ciúme, uma oblação comemorativa, deve fazer a memória do pecado. O sacerdote, aí vem, fará aproximar a mulher e a colocará diante do Senhor. Em seguida, tomará água santa em um vaso de barro. Esse vaso de barro é um cálice, certo? E tendo tomado do pó do chão da habitação, ele pega do pó do chão do altar ali, espargirá sobre a água, vai colocar esse pó dentro da água e apresentará a mulher diante do Senhor. Soltará a sua cabeleira e colocará na sua mão a oblação comemorativa, isto é, a oblação de ciúme. E nas mãos do sacerdote estarão águas amargas e de maldição, tá? A água da ira de Deus. A seguir, o sacerdote fará a mulher jurar e dirá: se não é verdade que algum homem te deitou contigo e que te desviaste, que tornaste impura, enquanto sob o domínio do teu marido, que esta água amarga e de maldição te seja inofensiva, tá? Porém, se é verdade que te desviaste enquanto sob o poder do teu marido, e que te tornaste impura, que outro homem que não teu marido participou do teu leito, o sacerdote fará aqui a mulher prestar um juramento imprecatório e lhe dirá: que o Senhor te faça no teu povo objeto de imprecação e de maldição, fazendo murchar o teu sexo e inchar o teu ventre. Que esta água de maldição penetre nas tuas entranhas, a fim de que o teu ventre te enche e teu sexo murche. Tradução: que seque o teu ventre, né? A mulher responderá: amém, amém. Certo? É a segunda leitura de ontem. A palavra de Deus é viva e eficaz como uma espada de 2 gumes, que vai cortando até chegar na medula. É a mesma coisa. O que está acontecendo aqui? Ao beber o cálice da ira é o cálice da justiça de Deus. Se não fez nada, não vai acontecer nada. Agora, se fez, você vai sofrer com isso. Quando lá nos profetas fala para beber o cálice da ira de Deus, é isso daqui. Você vai beber a justiça de Deus. E você vai colocar sobre ela. Entende? Pode colocar isso por juramento? Oi? Pode fazer isso aqui por juramento? É. É isso. No fim é isso, né? É isso. Quando eu juro em falso. Aqui é a primeira vez que aparece amém na Bíblia. Viu? É a primeira vez. Tá? O que acontece, mas por que Jesus toma? Jesus tem pecado? Não. Ele está tomando por nós. Por nós. Ele assume toda a ira de Deus sobre os pecadores e ele carrega todos os pecados, ele imerge em tudo isso. Por isso que ele fala: podeis beber o cálice que eu vou beber? E ele responde: podemos. Não sabe o que estão falando, né? Por isso que vai falar no versículo 38: vós não sabeis o que pedis. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Tá?
Vocês estão pedindo algo que até ele não queria beber o cálice, né? Então vamos pegar lá Lucas 22, 17. Aqui é o cálice. Então, tomando o cálice, deu graça e disse: tomai isto e reparti entre vós. Pois eu vos digo, doravante não beberei do fruto da videira. Tá? O que é tomai? Então Jesus pega o cálice, fala tomai e reparti. Circula esse cálice entre vós. Um dia eles vão beber do cálice de Deus, mas agora não. Agora é o próprio Jesus, conforme está. Vamos lá pegar Marcos 14, 36. É a passagem que o Oscar estava falando, né? E dizia Abá, ó Pai, tudo é possível para ti. Jesus faz uma verdadeira profissão de fé. Tudo é possível, ele sabe disso. Afasta de mim esse cálice. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. O que é o cálice? O cálice é a paixão, é a morte dele. Então, ele sabe o que ele vai fazer, que é realmente carregar todos os nossos pecados e experimentar até o mais profundo da alma o nosso pecado. Certo? Juntando tudo isso, né, para você ver o estrago, né, que o pecado original fez na vida da humanidade. Hein? E esse, uma parte, Jesus ele nos ajudou. E os nossos pecados, o estrago que ele vai fazendo em nossa vida, em nosso corpo, em nossa alma, é praticamente inimaginável. Sim. A gente tem que lembrar sempre que as palavras sobre o vinho na consagração, tomai e bebei, este é o cálice da nova aliança, que é derramado para o perdão dos pecados. Então, nós somos purificados por causa da Eucaristia que nós participamos. Porque atualiza aquilo que foi o Calvário. Então, a Eucaristia tem um peso de perdão dos pecados? Com certeza tem. Com certeza tem. Tá? Não só a confissão. A própria Eucaristia, ela nos aliviará dessa ira de Deus pelo nosso próprio pecado. Só que o cálice não é da ira, né? O cálice aí agora é de salvação. Agora já, né? Após. Tá? Mas a gente quer que esse cálice nos dê o perdão. Assim, mas mesmo os nossos pecados, esse cálice da ira é eliminado com relação ao tribunal divino e ao tribunal celeste. Sim. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome do Senhor, né? É isso que a gente canta, o salmo que a gente canta na Quinta-feira Santa. Olha, é nesse sentido que quando na Sagrada Escritura vai aparecer que nós fomos justificados, é justamente exato isso. O cálice representa a justiça. Ele assume todo o nosso pecado e nos torna justos perante Deus. A importância da Virgem Maria, né? Advogar com relação a nós dentro desse tribunal. Sim. Onde está seu próprio filho, né? Que ela advoga para nos defender dessa ira. Mas ela participou também, porque ela estava aos pés da cruz, né? É por isso que fala aquela coisa de corredentora. Como advogada, como defensora. Por ser corredentora, ela é advogada. Tá?
Mas então, por ser corredentora, ela é advogada. Baseado, Não é porque ela é advogada que ela é corredentora. baseado nas orações, está mais ela, São José e São Miguel. Né? Sim, sim. Sim. Continuando aí, voltando lá, podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam, podemos. E ele respondeu, vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim, conceder o lugar à minha direita ou à esquerda é para aquele que foi reservado. Então, batismo. O que é? Então vamos trocar a palavra no grego batizem aí. Vamos pegar lá, o versículo 38. Substitui por mergulho. Vós podeis ser mergulhados com o mergulho com que eu vou ser mergulhado? Tá? E ele responde, podemos. Sim, vós bebereis o cálice e vós sereis mergulhados com o mergulho com que eu devo ser mergulhado. O que é mergulhar? Oi? Ser afundado. Vamos pegar bem a palavra, bem no... Aqui na nota de rodapé da Jerusalém está imerso. Então, imerso. Mas é afundado, vamos pegar no nosso português bem chão mesmo, afundado. Então, a pessoa afundada, ela está totalmente mergulhada, afundada, imersa, submergida no quê? Na morte e no sofrimento. Não fica nem um fio de cabelo para fora. Tá? Vamos pegar o Salmo 69. Que águas que Jesus foi mergulhado. Salmo 60 e... Vamos pegar primeiro o 42:8 para ficar na ordem aí, vai. Salmo 42:8, depois a gente vem para esse 69 aí. Então, é mais ou menos isso aqui. Isso daqui a gente deveria ver o que é mergulho, né? Grita um abismo a outro abismo, com o fragor das tuas cascatas. Tuas vagas todas e tuas ondas passaram sobre mim. Vocês podem imaginar o que é isso ou não? Como está a tradução de vocês disso daqui? Uma vaga cai, outra no canto das águas revoltas, todos os vagalhões das vossas torrentes passarão sobre mim. Quem tem outra tradução? Salmo 42, é isso, pai? É, Salmo 42:8. Tem aqui 41. E aí? Oi? É igual. É igual. Essa aqui vem com a mesma tradução do senhor. Profundidade, profundeza, lugar profundo, abismo.
oceano primeiro, abismo, fundura, um abismo, cara, chama outro abismo. Chama outro abismo, tá? Ao fragor, aí fragor sobre a voz das tuas catadupas, que nome horroroso, né? Mas enfim, cano, tubo, conduto d'água, certo? As tuas ondas e vagas passam sobre mim. Monte, onda, vaga. Então assim, um abismo grita, chama outro abismo, como se, imagina um balde enorme, que seria um abismo cheio de água, derramando, chamando o outro, e eles viram e derrama sobre mim. Dá para imaginar o que é isso aí? É totalmente imerso num desespero total de morte. Esse é o batismo de Jesus na cruz. É aquela sensação de que sabe? Deus abandonou, né? Tá, acabou tudo, né? Tá? Acabou tudo. Até mesmo também, né? Pode imaginar, você está no mar, você se abaixa, a onda passa por cima. Então, mas aqui não é uma ondinha, né? Não tem como você sair dessa Não é uma ondinha, é algo absurdo. Um abismo. Você pega o que é demais. Ele está chamando o abismo lá de Gênesis, mandando vir um abismo e outro abismo derramar toda a água em cima da criatura. Sabe? Vamos pegar o Salmo 69. Versículo 2. É outra coisa que bem claro o que é esse batismo, esse mergulho, né? Salva-me, ó Deus, pois a água está subindo até o meu pescoço. Tá? Acho que é uma coisa aí que todo mundo já sabe o que é isso daí, né? Versículo 16 desse mesmo salmo. Que a correnteza das águas não me arraste, não me engula o lodo profundo, e o poço não feche sua boca sobre mim. Mas Jesus foi visitar tudo isso. E ele foi imerso nesse sofrimento todo. Tá? Vamos pegar o Salmo 124, versículo 4. As águas nos teriam inundado, a torrente chegado ao pescoço. As águas espumejantes chegariam ao nosso pescoço, se aí Deus não tivesse nos salvo, né? Mas Jesus não foi nesse ponto, né? Ele assumiu e participou de tudo isso. Como eu disse, nós também participamos desse processo de Jesus, né? Então nós vamos ver uma passagem que nós participamos no batismo e uma passagem que nós participamos no cálice. Então vamos pegar Romanos 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos os que fomos batizados, mergulhados em Cristo Jesus, é na sua morte que nós somos batizados, que nós somos mergulhados? A coisa funciona da seguinte forma: Jesus assume
ele é mergulhado na morte, ele experimenta totalmente a morte como Deus e homem, como homem-Deus, e vence, certo? Pela ressurreição, correto? Sim? O que acontece? Pelo batismo, nós participamos, nós não sabemos se fomos batizados em Cristo, é na sua morte que nós somos batizados. Então nós mergulhamos na morte de Cristo para passar por esse processo e nós chegarmos também à ressurreição. Mas o nosso processo não é como o dele. É isso que a gente queria ver. Ele enfrentou. Mas nós vamos não na morte direta, não vamos encarar ela direta, porque nós não somos capazes disso. Só Deus é. Ele já venceu por nós. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Já foi vencido. Mas nós precisamos passar nele pela morte dele. Deu para entender? Tá? Então, vós sereis, mas desse jeito. Vós sereis mergulhados, mas não diretamente na morte como ele foi. O batismo de Jesus, esse batismo que ele fala, não é o mesmo que o nosso, hein? Tá? Ele é imerso na morte e a vence. Nós, na morte dele. Tá? Então, quando a gente desce ao túmulo, primeiro ao batismo e depois ao túmulo, nós não descemos sozinhos. Nós descemos com ele. Deu para entender? Mas há uma participação nesse processo? Há uma participação nesse processo. Ou seja, esse martírio que nós vivemos, ele vive isso por nós. Isto. Né? O sacrifício E nós vivemos nele. Tá? Vamos pegar 1 Coríntios 10, versículo 6. Acho que não é aí, não. Não é o 7. Não, é o 7. Oi? Mas não é o 6, não. Vamos ver aqui o versículo aqui. Então vamos lá. 10:16. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? Então, ele bebeu o cálice da ira. É o mesmo raciocínio. Nós bebemos o sangue dele. O cálice do sangue dele. Mas nós bebemos o cálice da ira de Deus? Não, nós bebemos o cálice da misericórdia. Porque ele já enfrentou a ira de Deus por nós. Certo? Então o sangue dele se torna perdão dos nossos pecados. Como o batismo da mesma forma. Ficou claro, gente? Então não vai falar que nós estamos no mesmo batismo dele, que a coisa fica difícil, né? Certo? Tá? Porque senão daqui a pouco falar que nós somos redentor, que não dá certo isso. Mas o que ele fala no 39, vamos voltar lá. Podemos, e ele disse, vós bebereis o cálice que devo beber, e serei batizado no batismo com que eu vou ser batizado. Mas, e eles vão experimentar isso da forma mais perto. Mas não depende de mim conceder o lugar à direita e à esquerda. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2.
Atos 12, 2. Assim Herodes Antipas mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Tá? Então aqui nós estamos no ano 44, tradução 11, 12 anos depois que eles falam isso aqui para Jesus, Tiago é morto à espada. Ele sofre o mesmo batismo que Jesus. Ele morre mártir, tá? João terá parte no sofrimento da tribulação sem a morte violenta. Então vamos pegar Apocalipse 1, tá? Ele a manifestou a revelação com sinais por meio de seu anjo, enviado ao seu servo João, o qual atesta tudo quanto viu, sendo palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Tá? 10, Apocalipse 1:9. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele é companheiro na tribulação. O que é essa tribulação? A perseguição do imperador aos cristãos. Se João não morreu mártir, porque ele não morre mártir, né? Está lá no capítulo 21, oi? Ele não morreu. Tá? Então vamos pegar lá João 21. Então ele foi companheiro na tribulação. Ele deixou de sofrer o martírio. Mas então, ele é companheiro na tribulação. A tradução está sofrendo junto. O que ele está fazendo na ilha de Pátimos lá? Fazendo turismo? Não. Ele está exilado lá. Tá? Ele está exilado lá. Ele está sofrendo. Tá? João 21, versículo 20. Pedro, voltando-se, viu o que o seguia, o discípulo que Jesus amava, aquele que na ceia se reclinara sobre o peito e perguntara: Senhor, o que é que vai te entregar? Pedro, vendo, disse a Jesus: Senhor, e este? Jesus disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. O que é isso daí? Ele estava vivo quando isso aqui estava escrito, quer dizer, quando foi... Ele viveu muito, né? Então, ele não vai para o martírio como os outros, mas é companheiro na tribulação e sofre até o fim da vida. Olha, mas nesse caso aqui não é Natanael? Oi? É o discípulo amado. É João. É João. Por que Natanael? Uma vez, não, por exemplo, o que uma vez um prato foi nos ensinar, tal, comentou que tem alguns... Alguns, tá, mas a maioria. A gente nunca vai por alguns, a gente vai pela maioria. A gente vai pela maioria. Primeiro, tem discípulo que a gente fala que o discípulo amado não é nenhum dos dois. Tá? Vai falar que é uma pessoa que a gente não sabe nem quem é. Tá? Mas a gente vai na grande tradição. E a grande tradição é João.
Tá? A gente vai ser pela maioria. Porque se for pelos pormenores, a gente fica maluco aqui. Aí aqui não é o objetivo de fazer isso. Tá? Muito bem, vamos lá. Esse lugar foi reservado, voz passiva, né? Depende da livre iniciativa e ação de Deus. É preciso compreender que esse lugar foi preparado por Deus, como particulariza, vamos lá, Mateus 20, 23. Que aí fica mais claro do que essa passagem aí de Marcos. Então lhes disse: sim, bebereis do meu cálice, todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o preparou. O que quer dizer isso daí? Reservado, o preparou. O que quer dizer isso daí? Está na voz passiva, gente. O lugar que a gente vai ter no reino, não somos nós que vamos escolher. É Deus quem vai dar o lugar para a gente. Às vezes a gente tem uma visão que a gente é um protagonismo absoluto, né? Eu prendo, eu arrebento, eu faço, refaço, não. É Deus quem vai preparar, é Deus quem vai conduzir, é Ele quem traça o caminho. A nós basta seguir. Por isso, para beber esse cálice e para sentar à direita e à esquerda, não é a pessoa que escolhe. É o Pai que reserva, é o Pai que prepara. Nós temos que ir atrás para ver aonde é. Mas não eu vou sentar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deu para entender? Então precisa uma humildade muito grande para reconhecer aonde que a gente tem que estar, né? Por isso que ele fala, o seu caminho é a verdade e a vida, né? Sim. Caminhando com ele, nós vamos encontrar outro lugar, sem ele. Sim, mas é o Pai que vai preparar, não nós. Porque a gente às vezes é muito arrogante nisso, né? Talvez está aí essa agonia, essa preocupação, muitas vezes, com respeito à morte, né? É a incerteza, né? Isso que vai gerando na gente assim. Por isso a gente pede agora e na hora da nossa morte, amém. A gente pede que Deus prepare. Tá? Então, todo final de completo, o Senhor nos conceda uma noite tranquila e uma morte santa. Então, a gente pede para que Deus prepare. Que eu não morra nem antes nem depois. Eu morra na hora que eu tiver que morrer, aonde Deus preparar e o lugar que eu tiver que morrer. Certo? Se o senhor falou aquilo, tem o Pai Nosso também. Seja feita a vossa vontade Sim. na terra. Então, por isso que é pecado o suicídio. Por isso que é o pecado, minha velha. Eu não posso tomar a frente de Deus. E nem matar uma pessoa. E não é só eu tirar a vida. É eu tomar o lugar de Deus. Eu não posso tomar o lugar de Deus. Tá? Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Saber que eles se indignaram porque eles têm... não pode pedir isso para mim, não é coisa nenhuma, que eles também queriam. A coisa é bem simples, sabe? A coisa é bem simples. Deu para ver também que eles não são também muito boa coisa também, não. Não, tanto que todos fugiram na hora do batismo, né? Todos fugiram na hora do cálice, né? Tá? Mas fica, mas também não participa, né? Certo? Acho que é por isso também que ele foi preservado até o fim da vida, né? Porque ele participou na hora lá. Tá? E Maria também, né? É. É que ele fica, né? E Nossa Senhora também não morreu mártir, né? Certo? É verdade. Não que o serviço... Bom, vamos lá. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus chamou e disse, aí vai um sabão na vida de todo mundo aqui.
Vós sabeis que o chefe das nações as oprimem. O verbo aqui que é katakuriusim, Kyrios, é o do Kyrie lá, tá? Kata é algo de cima para baixo. Então é o que? Exercer o senhorio de cima para baixo. Vocês sabem que os chefes das nações fazem isso. E que os grandes as tiranizam. Kata exousian susim, quer dizer o que? Exousia é a autoridade. Kata, de cima para baixo. Quer dizer, essa coisa de jogar a autoridade em cima da cabeça das pessoas. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o servo. No grego é diáconos. Vocês conhecem essa palavra, tá? E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, tá? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Filho do Homem veio para diaconitine ala diaconicete. Diaconize, quer dizer, ele veio para diaconizar, ele veio para servir. Agora, esse processo a gente não pode ver nos comentários, tanto na Bíblia do Peregrino quanto no comentário da Loyola, vem trazer. Esse processo de servir também não deve ser um servir, eu vou servir para conseguir um cargo, né? Então, porque aí acabou. Aí é uma hipocrisia. Certo? Isso é contraditório que vai dizer a carta de Paulo aos Coríntios, né? Se eu fizer tudo, se não tiver amor... Então, né? mas o serviço tem que ser amor e o amor tem que ser serviço. Aí eu lavo a pés. Então o serviço tem que ter uma intenção só. Qual foi a intenção da diaconia de Jesus? Do serviço dele? Salvação. A nossa tem que ser a mesma. Eu tenho que servir exclusivamente pensando na salvação da outra pessoa. E não em aparecer, nem acorrentar, nem em aplauso, nem que ter servo. Eu vou servir para depois, quem sabe essa pessoa me sirva também. Eu não posso ter isso em mente. Eu tenho que ser como Jesus. Servir exclusivamente para oferecer a vida e a vida em abundância, como João 10:10. Certo? Por isso não tem, porque o que é esse exercício da autoridade e do poder aqui? É oprimir as pessoas e se servir delas. Então, o cristão que é cristão não pode ter esse pensamento. Não pode ter. Mas é que tá. Quando a gente estava vendo, eu fiz um retiro essa semana o seguinte, vou falar também baseado nesse sentido. Por exemplo, as pessoas, elas vivem um individualismo entre si. Então, o que acontece? Elas não saem de si para relação ao outro, porque o individualista, ele é aquela pessoa que ele se fecha em si e não sai em benefício do outro. Olha só para si. Ela, além dela viver no mundo dela, ela vai aniquilando a si mesma, porque viver o individualismo é aniquilar a si mesmo, porque eu não fui criado para viver individual, eu fui criado para viver a minha relação com Deus e com o próximo. Além dela viver naquele mundo terrível, quando ela vai se aniquilando, sofrendo, e vai se acabando, e vai morrendo naquela situação até o final da vida. E está cheio de gente assim. E não acorda para a vida que está morrendo, está se acabando, está aniquilando e está indo para a morte eterna, mas não sai daquela situação. Exato. Vamos pegar o versículo 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, dar a vida em resgate de muitos é salvação.
Resgatar aí da escravidão, tá? Então, o Filho do Homem, de onde vem essa palavra aqui? Filho do Homem vem de Daniel 7,13, vamos lá. Daniel, nós já fomos lá 1000 vezes, mas vamos lá uma vez porque é o Filho do Homem, fazer o quê, né? Então a gente tem que pegar a passagem onde que ela é mais clara do processo de salvação que o Filho do Homem veio trazer. Daniel 7,13. Quando Jesus fala Filho do Homem, tem muito no profeta Ezequiel, tá? Mas é aqui, tá? Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um filho de homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido na sua presença. A ele, ao filho do homem, foi otorgado o império, a honra, o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é um império eterno, que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Mas quando Jesus fala de filho do homem, é esse que vem do céu. Porém, não vem com essa intenção de poder, tá? Então vamos pegar Isaías 53:10. Quando Jesus fala, o Filho do Homem veio não para ser servido, mas ele veio para servir, tá? É essa visão aqui. Mas o Senhor quis feri-lo. Feri-lo quem? Feri-lo servo, tá? Submetê-lo à enfermidade. Mas se ele oferece a sua vida como um sacrifício pelo pecado, certamente verá sua descendência, prolongará os seus dias, e por meio dele o desígnio de Deus há de triunfar. Após o trabalho fatigante de sua alma, ele verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo, meu servo, justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. Esse é o serviço que ele fala aqui. Tá? O serviço é sofrer para justificar muitos. Pastorear as pessoas na justiça de Deus. Certo? A libertação aí da humanidade. O Antigo Testamento, aí só para encerrar, ele dá diversos tipos de resgate. Judá, escravo pela liberdade de Benjamim, conforme Gênesis 43. Um escravo por dinheiro, em Levítico 25, é resgatado por dinheiro. Jesus como resgate, aqui, porque aí usa a palavra resgate aqui, né? Ele oferece a sua própria vida. Vamos pegar Romanos 3, 24. Ele veio para servir. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate. A palavra resgate aqui é de escravos, viu? Que é o processo da redenção. Você resgata aquele que está cativo, aquele que está amarrado, aquele que está aí num processo de verdadeira escravidão, tá? E são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada por Cristo Jesus. A gente ouve muito e fala muito Cristo Redentor, Cristo Redentor, Redentor. Quando fala Redentor, gente, Redentor é uma palavra técnica. Redentor é aquele que liberta um escravo. Então, quando fala para a redenção de muitos, para a libertação da escravidão de muitos. É isso que São Paulo está falando aqui.
Então não é uma... É que a gente está com o ouvido tão acostumado que a gente passa por cima. Então vamos pegar 1 Coríntios 1:30. Um pouquinho para frente aí. A palavra técnica está aí de novo. Ó. Ora, é por ele que vós sois, em Cristo Jesus, que se tornou para nós, Cristo, sabedoria proveniente de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de, como diz a Escritura, aquele que se glorie no Senhor. Então, Cristo é para nós redenção. Nós somos escravos do pecado e Ele veio para nos libertar. E libertou como? Dando a vida. Essa é a missão da vida dele. Certo? Vamos pegar o Salmo. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és meu refúgio, meu escudo, na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escórias todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos. Arrepia-se-me a carne com o tremor de ti, e temo os teus juízos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Entregando nossa vida nas mãos de Deus, clamando que essa redenção de Jesus possa atingir sempre a nossa vida, e nós possamos estar abertos à redenção do Senhor. Rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, Por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, Rogai por nós. São Jerônimo, Rogai por nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e deem paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.